Em todo coração humano existe um anseio silencioso pelo sobrenatural, um vazio que clama por algo além da rotina fria da existência, algo que transcenda a lógica limitada dos sentidos. Esse anseio é legítimo. Foi Deus quem plantou no íntimo do homem a sede pelo eterno, pelo invisível, pelo divino. Mas quando essa sede é desconectada da verdade revelada, ela se transforma em vulnerabilidade perigosa. E é exatamente nesse terreno fértil que o espírito do engano constrói suas fortalezas. Na sede não saciada pela palavra, mas explorada pela emoção desenfreada. O fenômeno do nosso tempo, a explosão de sinais, de manifestações espirituais, de profetas instantâneos que surgem e viralizam, não começou agora. Ele é o desdobramento de uma busca mal orientada. Em vez de buscar o Deus da palavra, muitos buscam apenas experiências que satisfaçam momentaneamente suas emoções famintas. Querem sinais mais do que querem santidade. Querem emoções mais do que querem transformação. Querem sentir algo extraordinário mais do que querem obedecer ao chamado diário da cruz. E essa sede, quando deixada sem guia, torna-se uma porta escancarada para o engano. Jesus sabia disso, por isso alertou com tanta seriedade: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Mateus 12:39. Ele não estava rejeitando o sobrenatural. Afinal, ele mesmo operou inúmeros milagres. Mas Jesus estava ensinando que uma fé baseada apenas em sinais, em busca incessante por experiências místicas, é uma fé frágil, facilmente manipulável, vulnerável ao espírito do erro. O menino Miguel Oliveira, com sua impressionante capacidade de emocionar multidões com orações fervorosas e declarações arrebatadoras, se tornou símbolo dessa dinâmica moderna. Não se trata de julgar sua intenção ou seu coração. Trata-se de entender o ambiente espiritual que permitiu que um menino tão jovem se tornasse o epicentro de uma expectativa messiânica desesperada. O povo clama por milagres. O povo clama por sinais. O povo clama por algo que reacenda a emoção espiritual. E nessa ânsia, muitos se esquecem de que o verdadeiro avivamento não nasce no palco, mas no altar secreto do arrependimento. Quando a busca por sinais ultrapassa a busca pelo Senhor da cruz, a fé se torna superficial, infantil, emocionalmente instável. É como construir uma casa sobre areia. À primeira vista parece sólida, mas basta o vento forte da adversidade para revelar sua fragilidade. E o diabo, conhecendo a sede humana pelo sobrenatural, oferece seus próprios sinais. Ele não precisa negar a fé diretamente. Basta oferecer uma versão adulterada dela, carregada de milagres falsificados, de experiências emocionais intensas, mas vazias da verdade transformadora. Assim, o terreno se prepara para o grande engano. Quando as emoções se tornam o termômetro da fé e não a obediência à palavra, as portas se abrem para toda sorte de espíritos enganadores. Quando a autenticidade de um ministério é medida pela quantidade de curas declaradas, pelas lágrimas derramadas no altar, pelo número de visualizações nas redes sociais, então estamos testemunhando não um avivamento, mas a preparação silenciosa para a apostasia. O próprio apóstolo Paulo alertou sobre esse fenômeno em 2 Timóteo 4:3-4. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo chegou. A geração que prefere fábulas bem contadas em vez da verdade dura, que prefere milagres de fachada em vez da cruz, que prefere emoção em vez de santidade, já está entre nós. O despertar do engano não acontece em uma explosão repentina.
ele é gradual. Começa com a negligência da palavra, prossegue com a exaltação das experiências acima da verdade e culmina na aceitação irrestrita de qualquer sinal que pareça poderoso, mesmo que contradiga o Evangelho de Cristo. É um processo silencioso, mas devastador, que prepara os corações para abraçar o anticristo, que virá com poder, sinais e maravilhas de mentira. E é exatamente por isso que precisamos perguntar, com toda a seriedade, quando olhamos para a atual explosão de milagres e manifestações emocionais, estamos vendo um verdadeiro mover de Deus, ou o despertar do espírito de engano que precede a apostasia final. Como podemos reconhecer essa diferença antes que seja tarde demais? Para entender isso com mais profundidade, precisamos olhar atentamente para uma realidade perturbadora. Como o diabo, desde o princípio, usou sinais e maravilhas para seduzir os homens, e como ele aperfeiçoou essa estratégia para enganar até mesmo os escolhidos em nossos dias modernos. Desde o Jardim do Éden, o diabo revelou uma habilidade assustadora, a capacidade de distorcer o que é verdadeiro para seduzir os sentidos e capturar o coração humano. Ele não precisou usar o terror ou a força bruta para enganar Eva. Bastou uma promessa de poder, uma distorção sutil da verdade, um apelo irresistível ao desejo de ser como Deus. Foi uma estratégia refinada, silenciosa e letal. E ao longo da história, essa mesma estratégia, a sedução embalada em aparência de verdade, foi aperfeiçoada, camuflada em novas roupagens, adaptada às diferentes gerações. Sempre usando o mesmo princípio: oferecer ao homem uma experiência sensorial tão poderosa que ele esqueça de buscar a veracidade da palavra. O diabo entende o poder dos sinais. Entende que o ser humano é movido muitas vezes mais pelos olhos do que pela fé, mais pelas emoções do que pela verdade. Em Êxodo, diante de Faraó, vemos os magos do Egito replicando alguns dos milagres de Moisés, imitando sinais divinos para resistir à libertação de Israel. Quando Moisés transformou sua vara em serpente, os magos fizeram o mesmo por meio de encantamentos. Não foi uma simples brincadeira, foi uma manifestação sobrenatural real, mas originada em outra fonte, não no Deus verdadeiro, mas no poder das trevas. E se naquela época os magos puderam imitar sinais divinos para enganar, quanto mais agora, nos dias finais, onde a tecnologia amplia a capacidade de viralizar experiências, onde o emocionalismo espiritual é exaltado, onde a superficialidade é a norma. O palco está montado. O espírito do engano, como um artista habilidoso, sabe exatamente quais emoções despertar, quais palavras pronunciar, quais imagens construir para seduzir os corações despreparados. Nos cultos modernos, onde a emoção é buscada como prova da presença de Deus, onde os sinais se tornaram mercadorias espirituais, o engano se disfarça de avivamento. Milagres são anunciados como slogans publicitários. Línguas estranhas se tornam shows de performance espiritual. Profecias são distribuídas como brindes para satisfazer a expectativa do público. E em meio a tudo isso, poucos param para fazer a pergunta fundamental: de onde vem este poder? Está alinhado com a palavra? Produz fruto de arrependimento e santidade? O diabo sabe que, em uma geração que idolatra a sensação e despreza a transformação, a aparência de milagre basta para cegar o entendimento. Ele não precisa negar abertamente a Bíblia. Basta criar uma atmosfera espiritual convincente, misturada com palavras bíblicas, canções emocionantes, declarações de fé grandiosas, mas desprovidas da cruz, da renúncia, da verdadeira conversão. Miguel Oliveira, como outros fenômenos contemporâneos, não é a causa do problema.
Ele é o sintoma de uma geração que deixou de buscar a verdade e passou a buscar experiências. Uma geração que, fascinada por sinais, não percebe que o próprio inimigo também opera milagres para enganar. O menino que rasga exames, ora em línguas e viraliza, é apenas a ponta do iceberg de um movimento muito maior. Um movimento de preparação para a aceitação global do maior enganador da história, o Anticristo. Em Apocalipse 13, 13 e 14, a Bíblia nos revela que a besta fará grandes sinais, até fogo descer do céu diante dos homens, e com esses sinais enganará os que habitam na terra. Esses sinais não serão feios ou grotescos, serão impressionantes, emocionantes, arrebatadores. Eles convencerão não pela força, mas pela sedução. E aqueles que não estiverem profundamente enraizados na verdade, aqueles que não amarem a palavra mais do que amam os milagres, serão tragados por essa corrente avassaladora de engano. O falso avivamento dos últimos dias será tão poderoso que até os eleitos correrão risco de serem enganados, se não estiverem atentos, vigilantes e cheios do Espírito Santo. Não será fácil discernir, não será óbvio. Será necessário mais do que boa vontade. Será necessária intimidade com Deus, amor profundo pela verdade, resistência à tentação do espetáculo. E é justamente por sabermos da astúcia do inimigo e do poder sedutor dos sinais falsificados que precisamos entender com urgência. Quando Jesus nos advertiu sobre os sinais que antecederiam sua vinda, ele não apenas falou do que veríamos, mas do que deveríamos esperar e como deveríamos agir. Que sequência profética ele descreveu e como ela se encaixa com os eventos que estamos presenciando agora. Quando Jesus se assentou no Monte das Oliveiras e começou a ensinar sobre os sinais do fim, ele não deixou espaço para ilusões ou ambiguidades. Suas palavras, registradas em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, são como luzes de advertência acesas ao longo de uma estrada escura, clamando para que não sigamos cegamente qualquer clarão que surja no horizonte. Jesus delineou uma sequência profética clara, dolorosamente atual, que nos mostra que antes da sua gloriosa volta, o mundo seria inundado não apenas por guerras e catástrofes naturais, mas também, e principalmente, por uma avalanche de falsos sinais espirituais. A primeira advertência de Cristo não foi sobre terremotos, fome ou pestes, foi sobre engano. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24, 4. Antes que os sinais físicos se intensificassem, o sinal espiritual do engano começaria a se espalhar. Não um engano grosseiro, facilmente reconhecível, mas uma sedução sutil, revestida de linguagem bíblica, mascarada por milagres e sinais aparentes. Um engano tão poderoso que poderia, se possível, arrastar até mesmo os escolhidos. Jesus alertou que muitos viriam em seu nome afirmando ser o Cristo e enganariam a muitos, não poucos, não alguns, muitos. Isso indica que a apostasia não seria um movimento isolado, mas um fenômeno em massa, uma transformação do cenário religioso global, onde multidões se entregariam a um cristianismo sem cruz, a um evangelho sem arrependimento, a uma fé sem obediência. E para legitimar esse falso evangelho, sinais espetaculares seriam apresentados, convencendo os olhos enquanto envenenavam o coração. A sequência profética prossegue. Ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. Nações se levantariam contra nações. Haveria fomes, pestes e terremotos. Mas Jesus chamou tudo isso de princípio das dores. O verdadeiro campo de batalha não seria apenas geopolítico ou ecológico, mas espiritual. A verdadeira guerra seria pela alma humana, pelo controle do coração, pela distorção da verdade.
No mesmo discurso, Jesus profetizou que muitos falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos. Mateus 24:11. O plural não é à toa. Não se trataria de um ou dois personagens isolados, mas de uma proliferação de vozes, ministérios, movimentos que, embora usando o nome de Cristo, estariam em rebelião contra a verdade do Evangelho. Eles não negariam diretamente a Cristo. Isso seria fácil de detectar. Eles o redefiniriam. Apresentariam uma versão domesticada de Jesus. Um Cristo que realiza milagres, mas que não exige arrependimento. Um Cristo que concede bênçãos, mas que não chama à santidade. Um Cristo que emociona, mas não transforma. E nesse ambiente saturado de espiritualidade adulterada, surgiriam os maiores sinais de todos, aqueles que viriam do próprio anticristo e do falso profeta, conforme descrito em Apocalipse 13. Eles fariam grandes prodígios, até fogo descer do céu à vista dos homens, e com esses sinais enganariam os que habitam sobre a terra. Não seriam truques baratos. Seriam demonstrações sobrenaturais reais, mas originadas no inferno, destinadas a seduzir os sentidos e capturar os corações daqueles que não amaram a verdade para serem salvos. O anticristo e o falso profeta, quando surgirem plenamente no cenário mundial, não convencerão as massas com discurso lógico ou política humana apenas. Eles seduzirão através do poder visível, operando sinais espetaculares que, para os desavisados, parecerão a ação do próprio Deus. E muitos, fascinados pelas manifestações sobrenaturais, se curvarão diante do engano, crendo que estão seguindo o verdadeiro Cristo, quando, na verdade, estarão se entregando ao espírito do erro. Esta estratégia de engano global já está sendo ensaiada em nosso tempo. Cada movimento que enfatiza sinais acima da palavra, cada ministério que constrói sua identidade na espetacularização de milagres sem transformação de caráter, cada voz que emociona, mas não confronta o pecado, prepara o terreno para o grande engano final. Não estamos falando de algo distante. Estamos falando de algo que já começou. A sequência profética que Jesus descreveu não é um filme futuro. É a realidade crescente diante dos nossos olhos espirituais. A apostasia já está em movimento. O falso evangelho já conquistou plataformas. Os sinais de mentira já circulam livremente entre aqueles que abandonaram o amor pela verdade. E se não estivermos vigilantes, se não estivermos firmados na palavra, se não amarmos mais a verdade do que amamos experiências sobrenaturais, corremos o risco real de sermos arrastados pelas correntes deste engano irresistível. Por isso, diante de um cenário tão grave, precisamos fazer uma pausa profunda e refletir. Será que conseguimos hoje identificar quando um movimento espiritual é impulsionado pelo Espírito Santo ou quando é alimentado pela carne e, pior ainda, pelas trevas travestidas de luz? Quais são os sinais práticos que denunciam a atuação do espírito do engano? Porque discernir esses sinais pode ser a diferença entre permanecer firme até a vinda gloriosa de Cristo ou ser tragado pela mentira bem ensaiada que levará muitos à perdição. O espírito do engano não age com pressa. Ele é paciente. Ele sabe que as grandes quedas espirituais não acontecem em um único dia, mas em pequenos e quase imperceptíveis desvios de rota. Seduzir um crente fiel não é tarefa de uma só mentira evidente. É a obra de uma série de concessões sutis, de uma sequência de acordos silenciosos, de uma lenta erosão da verdade no coração, até que, quando menos se percebe, a alma já se afastou milhas do caminho estreito. É assim que o espírito do engano trabalha, não arrancando o nome de Cristo dos lábios, mas esvaziando o verdadeiro Cristo dos corações. A sedução
Começa onde há sede legítima, sem vigilância madura. Quando alguém busca intensamente experiências com Deus, mas descuida da palavra e da oração profunda, torna-se vulnerável a qualquer manifestação espiritual que satisfaça seu desejo de algo extraordinário. O engano não ataca onde há ausência de fome espiritual. Ele se infiltra onde há fome sem discernimento, onde há paixão sem profundidade. É nesse contexto que movimentos espetaculares, como o que vimos com Miguel Oliveira, encontram terreno fértil. Não porque ele, como indivíduo, tenha poder em si mesmo, mas porque ele representa um arquétipo, o arquétipo do ungido que emociona, que realiza atos visíveis de poder, que arrasta multidões e satisfaz a sede por algo sobrenatural. Mas quando a emoção toma o lugar da edificação, quando o aplauso substitui a rendição, quando a busca pelo espetáculo eclipsa a busca pela cruz, o espírito do engano assume o controle sem que a maioria sequer perceba. A Bíblia nos revela que o engano dos últimos dias seria alimentado por uma geração que, ao invés de amar a verdade, amaria a si mesma. Em 2 Timóteo 3:2-5, Paulo descreve essa geração: amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E ele conclui com uma advertência categórica: desses, afasta-te. Perceba, não se trata de uma geração irreligiosa. Trata-se de uma geração com aparência de piedade. Uma geração que ora, que canta, que profetiza, que realiza sinais, mas cuja essência foi corrompida pela busca egoísta, pela falta de verdadeira transformação, pelo amor ao próprio eu acima do amor a Deus. É esse tipo de ambiente que se torna o berço ideal para o florescimento dos falsos milagres e sinais de engano. O espírito do engano não chega gritando heresias óbvias. Ele se apresenta com versículos bíblicos fora de contexto. Ele se disfarça de avivamento. Ele oferece atalhos espirituais, bênçãos sem arrependimento, poder sem santificação, milagres sem obediência. Ele constrói ídolos de carne e os veste com roupagens sagradas. E muitos, desprovidos de amor pela verdade, correm em sua direção com braços abertos. Essa sedução acontece também porque a vigilância espiritual se tornou rara. Jesus mandou vigiar e orar para não cairmos em tentação. Mateus 26:41. Mas muitos trocaram a vigilância pela excitação dos sentidos, deixaram de examinar os frutos, abandonaram a análise bíblica criteriosa das manifestações. E onde a palavra não é mais o filtro, o engano se espalha como veneno invisível, adoecendo corações sem que percebam. É um processo gradual. Primeiro, se tolera um pequeno erro em nome da emoção. Depois, se aceita uma pequena incoerência para não atrapalhar o mover de Deus. Em seguida, se fecha os olhos para as contradições doutrinárias, pois o importante é que vidas estão sendo impactadas. Até que um dia, já não se reconhece mais a diferença entre o mover genuíno do Espírito Santo e o espetáculo construído pela carne ou pelo próprio espírito do erro. O espírito do engano opera principalmente na sutileza, porque sabe que o choque abrupto espantaria os sinceros. Mas na sutileza, ele conquista espaços. Na emoção sem discernimento, ele constrói fortalezas. No desejo ardente por milagres sem a cruz, ele planta suas sementes de apostasia. E é exatamente por reconhecer a habilidade destrutiva desse espírito que precisamos fazer uma pausa e refletir. Em um tempo
onde a aparência de piedade é exaltada e a verdade é relativizada, como podemos identificar os frutos verdadeiros da obra de Deus e nos proteger dos frutos podres da obra do engano? Identificar os frutos verdadeiros em tempos de confusão espiritual não é uma tarefa opcional. É questão de sobrevivência da fé. Jesus foi claro: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Ele não disse pelo seu carisma, pela quantidade de milagres, ou pelo quanto emociona uma multidão. Ele apontou para algo mais profundo, mais demorado, mais real: o fruto, o que uma vida gera, o que um ministério produz, o que fica depois que a euforia passa. E para identificar os frutos verdadeiros, é preciso olhar além das aparências, além das lágrimas nos cultos, além dos vídeos virais. É preciso olhar para a transformação real e silenciosa que somente o Espírito Santo pode produzir. O primeiro sinal de fruto verdadeiro é a pura transformação de caráter. Onde o Espírito de Deus está agindo de verdade, vidas são moldadas à imagem de Cristo. O fruto do Espírito descrito em Gálatas 5:22-23, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é gerado de forma visível e crescente. Não é algo instantâneo, como uma emoção. É um processo contínuo de santificação que muda hábitos, pensamentos, prioridades. Se um ministério ou líder apenas emociona, mas não produz vidas mais santas, humildes e obedientes à palavra, o fruto é no mínimo suspeito. O segundo sinal é a centralidade de Cristo. Ministérios verdadeiros não se exaltam, não constroem personalidades carismáticas no lugar da cruz. Todo o mover genuíno do Espírito Santo aponta para Jesus, exalta sua obra, glorifica sua soberania. Se o nome do homem é mais mencionado do que o nome acima de todo nome, se a glória é desviada do Salvador para a criatura, se a dependência se torna do pregador e não do Senhor, então há um problema grave. A árvore pode ter folhas verdes e exuberantes, mas o fruto é amargo. O terceiro sinal é a fidelidade irrestrita à palavra de Deus. Nenhum mover, por mais emocionante que pareça, pode contradizer a Escritura. O Espírito Santo jamais nega aquilo que ele mesmo inspirou. Onde há pregações distorcidas, onde a santidade é relativizada, onde o arrependimento é substituído por promessas de prosperidade e sucesso instantâneo, ali não há fruto verdadeiro. Ali há engano, mesmo que coberto por uma camada brilhante de manifestações espirituais. O quarto sinal é a edificação constante do corpo de Cristo. Um mover genuíno de Deus não gera confusão, competição, vaidade ou divisão. Ele gera unidade em torno da verdade. Ele leva as pessoas a servirem umas às outras em amor, a buscarem juntos a santidade, a suportarem-se em graça. Se o que um ministério produz é fragmentação, disputa por dons, comparação entre experiências sobrenaturais, então, por mais poderoso que pareça, não é fruto do Espírito Santo. O quinto sinal é a preservação da simplicidade e da humildade. Onde há verdadeira obra de Deus, há reverência, há temor santo. A simplicidade genuína, que não precisa de pirotecnia espiritual para impressionar. Os grandes avivamentos da história foram marcados mais por arrependimento silencioso do que por espetáculos públicos. Onde a carne busca exibir, o Espírito Santo chama ao secreto, ao quebrantamento, ao serviço despretensioso. Quando olhamos para movimentos modernos, como o fenômeno que envolveu Miguel Oliveira, precisamos aplicar esses testes com rigor, sem medo de sermos críticos demais. Porque o perigo não é sermos criteriosos, o perigo é sermos enganados por falta de critério. Não se trata de julgar o coração das pessoas, trata-se de obedecer à ordem de Cristo.
Examinar os frutos é amor à verdade, não arrogância espiritual. Assim como um agricultor não decide sobre a qualidade de uma árvore no início da estação, mas espera pacientemente pelo amadurecimento do fruto, assim também nós devemos avaliar movimentos e ministérios não pela emoção do momento, mas pelo fruto que com o tempo eles revelam. E se o fruto é vaidade, idolatria de homens, divisão, mundanismo e dependência emocional de sinais, então, por mais bonito que seja o espetáculo, a raiz está contaminada. Em contraste, se o fruto é conversão genuína, crescimento em santidade, amor pela palavra, reverência a Cristo, humildade crescente, então, mesmo que os sinais exteriores sejam discretos, ali há a marca do Espírito Santo. E é exatamente porque os frutos levam tempo para amadurecer e exigem olhos espirituais, treinados para discerni-los, que precisamos nos preparar com urgência para o próximo grande desafio. Em meio a um cenário cada vez mais dominado por sinais, prodígios e figuras carismáticas, como podemos, na prática, fortalecer nossa fé para resistir até o fim, sem sermos levados pela correnteza do engano? Fortalecer a fé para resistir até o fim em um tempo dominado por sinais espetaculares e enganos sutis exige mais do que vontade. Exige estratégia espiritual, disciplina santa e uma firme decisão de ir na direção contrária à correnteza do mundo. Porque o que virá não será um vendaval qualquer. Será uma avalanche espiritual, um maremoto de manifestações religiosas tão convincentes que, se possível fosse, arrastariam até os escolhidos. Não é hora de improvisar, é hora de construir, pedra sobre pedra, uma fortaleza espiritual inabalável. A primeira pedra dessa fortaleza é uma palavra de Deus como fundamento absoluto, não como acessório, não como inspiração momentânea, mas como âncora diária. Em Mateus 7, 24, 25, Jesus disse que o homem prudente é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Este sim constrói a casa sobre a rocha. Quando a chuva cai, quando os ventos sopram, quando os rios transbordam, e eles virão, a casa permanece firme. Quem quer resistir ao engano precisa ter a Bíblia não apenas na estante, mas no coração, na mente, no sangue. A palavra precisa ser comida diária, bebida constante, respiração indispensável. A segunda pedra é a vida de oração contínua e intensa. Paulo exortou: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Não orar apenas em momentos de crise, não orar apenas para pedir bênçãos, mas viver em constante estado de comunhão com Deus. A oração fortalece o discernimento espiritual. A oração ajusta nossa sensibilidade para ouvir a voz do bom pastor em meio às milhares de vozes que ecoam no mundo. A oração constrói em nós uma fortaleza invisível que o engano não pode penetrar. A terceira pedra é a comunhão verdadeira com irmãos fiéis. Não basta ser forte sozinho. O projeto de Deus é o corpo de Cristo, membros ligados uns aos outros. Hebreus 10, 25 nos lembra da importância de não deixarmos de congregar, especialmente quando vemos que o dia se aproxima. Em tempos de apostasia, a comunhão sincera com irmãos que amam a verdade é como um campo de refúgio, uma base segura onde podemos encorajar uns aos outros a permanecer firmes. Isolados, somos presas fáceis. Unidos, na verdade, somos fortalezas impenetráveis. A quarta pedra é o amor prático pela verdade. Não um amor teórico, não um amor conveniente, mas um amor que nos faz rejeitar toda forma de engano, ainda que ela venha disfarçada de bênção. Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2:10 que muitos serão enganados, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Amar a verdade é escolhê-la, mesmo quando ela é amarga.
é preferir a correção bíblica ao elogio humano. É suportar ser minoria em um mundo que ama o erro. A quinta pedra é a prática da renúncia diária. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Lucas 9:23. Não existe resistência verdadeira sem cruz. Não existe fé sólida sem morte do eu. Em um tempo onde todos buscam autoafirmação e gratificação imediata, o discípulo verdadeiro precisa escolher o caminho mais difícil, o caminho da cruz, do arrependimento constante, da obediência sacrificial. E talvez o segredo mais poderoso para resistir até o fim seja manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12:2. Não nos sinais, não nas emoções, não nas figuras carismáticas que surgem e desaparecem. Mas em Jesus, imutável, fiel, soberano. Ele é a âncora da alma em tempos de tempestade. Ele é o farol em meio às trevas. Ele é o único que jamais nos enganará, jamais nos abandonará, jamais nos decepcionará. Se edificarmos nossa fé sobre esses fundamentos, palavra, oração, comunhão, amor pela verdade, renúncia e olhar fixo em Cristo, então estaremos prontos. Não para sermos populares, não para sermos celebrados, mas para resistir, para permanecer, para herdar a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. E resistir, nesses dias, será mais do que um ato de fé individual. Será um testemunho ao mundo de que, mesmo cercados pelo engano, mesmo pressionados pelas multidões, mesmo tentados pelo brilho dos sinais falsificados, há ainda um povo que não dobra seus joelhos diante de Baal. Um povo que permanece fiel até o último suspiro. Mas para que isso seja realidade em nossas vidas, não basta apenas saber o que fazer. É necessário agir agora. E é por isso que precisamos entrar em um momento solene, em espírito de oração profunda, para clamar a Deus que nos revista de força, discernimento e fidelidade até o fim. Porque sem Ele, nós não conseguiremos permanecer. Você está preparado para este clamor que pode definir o destino da sua caminhada espiritual? Chegamos à hora mais solene desta jornada. A hora de dobrar os joelhos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, diante do único que pode nos preservar em santidade e verdade até o fim. Porque todas as palavras ouvidas, todas as advertências refletidas, todo o discernimento buscado, de nada valerão se não forem selados pela ação sobrenatural do Espírito Santo em nossos corações. A batalha que estamos enfrentando não é teórica, é real, invisível aos olhos, mas feroz no espírito. E apenas os que estiverem fortalecidos em Deus conseguirão resistir às ondas avassaladoras de engano que já começam a se levantar. Por isso agora, com todo o temor santo e com toda a reverência que a situação exige, convido você a se desligar completamente das distrações, a se recolher diante de Deus com um coração quebrantado e sedento. Esta não será uma oração comum, não será uma oração decorada. Será um clamor profundo, sincero, como quem entende que precisa urgentemente ser revestido de discernimento, de sabedoria, de força sobrenatural para não cair nos laços sutis do espírito do erro. Ore comigo com toda a sua alma. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, nós nos prostramos diante de Ti neste momento santo, reconhecendo nossa total dependência da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, vivemos dias perigosos, dias em que o engano se disfarça de luz, em que falsos milagres seduzem multidões, em que sinais espetaculares ameaçam apagar a simplicidade do Evangelho puro.
Por isso, ó Deus, nós clamamos, reveste-nos com o teu Espírito da verdade, dá-nos olhos espirituais para ver além das aparências. Dá-nos ouvidos espirituais para distinguir a tua voz em meio às mil vozes de confusão. Dá-nos um coração inabalável que não se deixe seduzir pelos sinais visíveis, mas permaneça firme na verdade invisível, que é eterna. Livra-nos, Senhor, do espírito de engano. Guarda-nos da fascinação pelos milagres vazios. Dá-nos discernimento para provar os espíritos, coragem para rejeitar o falso, sabedoria para amar a verdade, mesmo quando ela nos custar o aplauso dos homens, o conforto da maioria ou a aprovação deste mundo perdido. Enche-nos, Espírito Santo, com uma fome insaciável pela tua palavra. Que ela seja nossa luz, nosso alimento, nosso escudo contra as sutilezas do inimigo. Que sejamos como os bereanos, que examinam tudo à luz das Escrituras, que não se deixam levar pela emoção passageira, mas edificam suas vidas sobre o alicerce firme da verdade imutável. Dá-nos perseverança, ó Deus, perseverança para resistir ao vento do engano, para permanecer de pé quando muitos ao redor caírem, para segurar firme a tocha da fé até o glorioso dia do retorno de Cristo. Não queremos ser apenas iniciadores da corrida, Senhor. Queremos ser os que cruzam a linha de chegada, fiéis até o último suspiro. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos da Tua verdade. Que nossos frutos revelem a Tua presença real em nós. Que mesmo em meio a uma geração corrompida e perversa, brilhemos como luzeiros no mundo, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas andando firmemente na vereda da justiça. E acima de tudo, Senhor, que o nosso amor por Ti nunca esfrie. Que em vez de correr atrás de sinais, corramos atrás do Teu coração. Que em vez de buscar experiências, busquemos intimidade contigo. Que não nos contentemos com aquilo que brilha superficialmente, mas sejamos mergulhados na profundidade da Tua glória eterna. E agora, diante de Ti, declaramos: não aceitamos outra verdade além da Tua. Não queremos outra fonte de luz além da Tua palavra. Não seguiremos outro pastor além do bom pastor, Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei eterno. Se você ora essa oração de todo o seu coração, se você deseja ser contado entre os fiéis que resistirão ao espírito do erro, escreva agora nos comentários deste vídeo: eu escolho a verdade de Cristo. Não saia sem se posicionar publicamente diante do céu e diante dos homens. Curta este vídeo para que mais vidas sejam alcançadas com esta mensagem urgente. Inscreva-se neste canal para receber mais conteúdos que edifiquem sua fé. Compartilhe esta mensagem com todos que você ama, para que eles também despertem enquanto ainda há tempo. Porque o espírito do engano está se espalhando, mas a verdade de Cristo permanecerá para sempre. E bem-aventurados serão todos aqueles que permanecerem nela até o fim.